Olá, tudo bom? Eu tive um problema com a iluminação, mas como eu prometi essa semana postar esse vídeo, o primeiro capítulo da monografia A Primogenitura Divina, nós vamos começar com o capítulo 1. Apesar de a iluminação não estar muito boa, eu espero que pelo menos o som fique bom, porque nós vamos falar inicialmente, neste primeiro capítulo, sobre a introdução à genealogia de Jesus. Ou seja, nós vamos começar a falar desde Adão, desde a criação do primeiro homem, até a chegada de Jesus. Só que nesse primeiro capítulo nós vamos introduzir esse tópico. Primeiramente, nós precisamos nos lembrar que desde os primórdios, desde o início, desde que a humanidade começou, essa mesma humanidade tem se preocupado com os direitos sucessórios. Ou seja, os primeiros filhos de Adão já se preocuparam com isso. Não explicitamente, mas nós podemos ver que o comportamento deles demonstrava que eles se preocupavam com a consideração que Deus tinha por eles. Por quê? Porque já estava implícito um certo direito sucessório. Além disso, nós temos diversos outros motivos. Há, porém, um direito, um aspecto desse direito sucessório que sempre foi motivo de muitas controvérsias. Trata-se do direito da primogenitura. Quem que deve ser considerado o mais importante dos filhos, ou seja, quem que é o primogênito. E em muitos casos ocorreram grandes injustiças por causa disso. Independente de onde se tenha nascido, da lei a que se sujeite, de crença ou filosofia que se siga, faz-se necessário esclarecer algumas questões obscuras, principalmente quando a falar em primogenitura divina. É importante atentar para essa questão, pois esse tema está imerso nas mais diversas religiões espalhadas pelo globo. Em quase todas as religiões há esse aspecto de preocupação. E mesmo nas religiões em que não haja um primogênito especial, há em muitos casos um sucessor eleito ou um privilegiado ou um vingador do sangue. De qualquer forma, sempre há um aspecto desse direito sucessório em que um dos filhos tem uma importância mais destacada que os outros. Apesar da grande variedade mundial de religiões e seitas, que não tem fim, nós vamos focar hoje nos padrões divinos da primogenitura no aspecto bíblico. Não vamos nos ater a outros livros religiosos, apesar de haver uma infinidade deles. Muitas vezes as pessoas pensam que quando se fala sobre direito de primogenitura, se está falando sobre diversas religiões. Mas nós vamos focar agora no direito primogênito, no direito da primogenitura divina. Quando falamos em fé, ou nos diversos deuses cultuados, melhor, eu gostaria de voltar ao que eu acabei de falar. Apesar da grande variedade mundial de religiões e seitas, focaremos nos padrões divinos de primogenitura, não significando que a investigação desse assunto signifique aceitação ou repúdio a alguma fé, nem implique em infidelidade para com a fé processada pelo leitor, mas pode significar uma ampliação dos horizontes ou uma oportunidade para que se contestem os argumentos apresentados, nesse caso fortalecendo a própria fé. Quando falamos em fé, ou nos diversos deuses cultuados, surgem algumas questões que dificilmente poderão ser respondidas. Porém, devem ser levantadas. Apesar de que não seja fácil se responder, essas questões devem ser suscitadas. Deveríamos aceitar tudo o que se nos é dito pela fé e que é imposto a nós por termos nascido em determinado lugar, ou ter ditames com a absoluta verdade, ou seja, só porque nós nascemos numa determinada religião, nós somos obrigados a nos sujeitarmos a tudo o que ela diz? Bom,
O que se pode aprender da disputa sempre presente entre descendentes gerados de um mesmo Deus nas diversas religiões e mitologias? Os direitos de primogenitura podem ser apartados da própria primogenitura? No caso das narrativas bíblicas, que é o nosso principal foco, o que se vê frequentemente é um descendente preterido na herança ou bênção divina, buscando usurpá-la. Falando de uma outra forma, o que nós vemos aqui, alguém que foi preterido dos direitos apenas por ter nascido depois, pretendeu usurpar esse direito. Citaremos alguns exemplos bíblicos demonstrativos de como o primogênito se torna o amaldiçoado e como o gerado posteriormente usurpa, com aprovação divina, a primogenitura. Como nós podemos dizer que houve aprovação divina? Bom, aliás, primeiro, vamos ver por que isso deveria nos importar. A resposta pode estar na própria Bíblia. Para os que levam em conta as escrituras hebraicas, em Malaquias 3,6, se diz, segundo a versão Almeida revisada e corrigida fiel, Malaquias 3,6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Se levar-se em conta também o que se diz em Romanos 15,14, lá nós observamos todas as coisas escritas outrora foram escritas para nossa instrução. O próprio nome de Deus para alguns intérpretes religiosos pode significar ele causa o que vem a ser. Ou eu sou, eu faço ser. Existem diversas formas de se interpretar o significado de Deus. E não é esse o todo importante, mas, veja, o próprio Deus causa que qualquer coisa ocorra. Isso pode significar que o Deus da Bíblia siga um padrão, que ele seja orientado pelos seus próprios padrões. E se o homem foi feito, como alguns creem literalmente, à sua imagem e semelhança, esse padrão que se repete nos tratos do Deus com o homem pode ter se originado no mundo espiritual, antes mesmo da criação do homem. Porém, nós precisamos antes compreender o que a Bíblia nos revela sobre o que está envolvido no direito de primogenitura. Primeiramente, observamos o que nos diz Deuteronômio capítulo 21, versículos 15 e 17. Lá diz que o primogênito tinha direito a 2 porções na herança. Gênesis 27,4, bem como 48,18, demonstram que o primogênito também recebia uma bênção especial do pai. É o que se nos dá a compreensão ao lermos segundo Crônicas 21, de 1 a 3. O que nos diz lá? Bom, o primogênito tinha direito à sucessão ao trono. Literalmente lá diz, mas o reino deu a Jeorão, porque este era seu filho mais velho. Isso segundo Crônicas 21:3, na nova versão internacional. Há muitos detalhes componentes do tema, porém o que nos importa, no caso, é o padrão de perda ou por vezes de usurpação dessa primogenitura. Neste sentido, devemos atentar para as personagens destacadas na história bíblica. E perceberemos que o mantenedor da primogenitura nem sempre é a regra. Há uma grande variação do padrão. Vamos começar pela cronologia bíblica. Desde o início, o tirado da terra, o não nascido, o primeiro homem, Adão, não tendo sido gerado, mas criado diretamente dos materiais encontrados no solo da terra, e então ativado de alguma forma, quando seu Criador lhe deu energia de vida, por algum processo químico-físico que se nos escapa do entendimento, podemos ver isso lá em Gênesis 2,7. Este não teve, portanto, um irmão com quem disputar a primogenitura. Segundo o entendimento mais aceito pelos cristãos, Adão deveria ter permanecido com a bênção. Ele tinha a perspectiva de viver num paraíso de delícias, porém tal não se deu. Por meio de um ardil, outorgou-se a lei que proibia certa atitude. A sanção pela desobediência seria a morte.
foi a criação do pecado pelo próprio Deus, segundo o entendimento de algumas pessoas. Vejam isso lá em Gênesis 2, 16 e 17. O primeiro homem tinha então a possibilidade de pecar. Ali surgiu a chance de o homem desobedecer a Deus. Apresente-se ao homem a falsa dicotomia: viver servo da vontade alheia ou morrer livre, e provavelmente este preferirá a segunda opção. A situação para quem perscruta o coração é a morte prevista e planejada. Observe-se, porém, a primogenitura e consequentes bênçãos. Ainda que facilmente se estabeleça a primogenitura entre Caim e Abel, seu irmão mais moço, esta não é relevante, pois nenhum dos dois herdou a bênção da primogenitura, tendo Abel sido morto e Caim amaldiçoado e protegido. Pode ser confirmado isso no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 8, 11 e 15. Abriu-se então o ventre da costela e foi gerado um novo descendente para o primeiro homem. E as bênçãos da primogenitura e herança não foram herdadas por quem de direito, ou seja, pelo primogênito. O descendente prometido veio por Sete. Vejam lá em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Eu usei a versão católica porque ela é bastante clara nesse aspecto. A primogenitura e sua importante bênção sofreram o primeiro desvio. Ou seja, desde o primeiro primogênito já ocorreu um desvio. Apesar da afirmação de muitos de que a contagem dos anos nas épocas pré-diluvianas fosse feita pelo período de 30 dias, tal afirmação carece de fontes fidedignas. Mais grave ainda, se assim fosse, Enós tornara-se pai com apenas 8 anos de idade. Pior, outras personagens bíblicas como Quená, Malalel, Jared e Enoque se teriam tornado pais antes dos 6 anos de idade. Vejam isso lá, ó. Gênesis, capítulo 5, versículos 9, 12, 15, 18 e 21. Comparando-se Gênesis 7, 11, eu vou ler o texto que diz assim, ó. No ano 600 de vida de Noé, no mês segundo, no dia 17 do mês, nesse dia romperam-se as fontes do grande abismo. Perdão, eu me perdi aqui. Romperam-se as fontes do grande abismo e abriram-se as janelas do céu. Isso nós vamos comparar com Gênesis 8, 3, 4. Iam-se as águas retirando continuamente de cima da terra, e no fim de 150 dias as águas minguaram. No 7º mês, no dia 17 do mês, repousou a arca sobre os montes de Ararat. Percebe-se que 150 dias contam 5 meses. Portanto, o mês teria 30 dias. A Bíblia, em Gênesis 8, 10 e Gênesis 8, de 2 a 14, apresenta o 10º mês. E então um período de 40 dias, 2 transcorreres de 7 dias naquele mesmo ano, deduzindo-se, portanto, que o ano contava com pelo menos 12 meses. Percebam, lá diz literalmente, as águas iam diminuindo continuamente até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, foram vistos os cumes dos montes. Passados 40 dias, abriu Noé a janela que havia feito na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba para fora da arca. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou a pomba. Porém ela não voltou mais para ele. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas de cima da terra, e tirando a coberta da arca, olhou Noé, e eis que a face da terra estava enxuta. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Esses textos que eu li estão transcritos na versão da Sociedade Bíblica Britânica.
Não importando se houve alguma simbologia empregada na era pré-diluviana ao se contarem os anos, a duração da vida é uma controvérsia para sempre indecifrável. Pois, se os anos foram contados com algum dos critérios mais aceitos, Matusalém, tido como servo fiel de Deus, pode ter sido morto por este mesmo Deus no dilúvio. Veja, isso se nós entendermos o que está escrito em Gênesis, no capítulo 5, ali na versão católica. Diz assim, ó, desde a criação de Adão até o nascimento de Sete, 130 anos. Daí até o nascimento de Enós, 105 anos. Até o nascimento de Quenã, 90 anos. Até o nascimento de Malalel, 70 anos. Até o nascimento de Jared, 65 anos. Até o nascimento de Enoque, 162 anos. Até o nascimento de Matusalém, 65 anos. Até o nascimento de Lameque, 187 anos. Até o nascimento de Noé, 182 anos. Até o dilúvio, 600 anos. Façam as contas, ok? Então, esse é o primeiro vídeo que está introduzindo o primeiro capítulo da genealogia de Jesus, né? Então, nós vamos falar no próximo capítulo da genealogia que levou desde Adão até Salomão. Nós vamos usar uma lista bíblica de genealogia de Jesus, desde Adão até Salomão. Lá nós falaremos sobre os primogênitos: Adão, Sete, Enós, Quenã, Malalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Arpaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera, Abrão no caso, Isaac, Jacó, Judá, Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé e Davi, até chegar a Salomão, ok? Até o próximo vídeo.